Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-operatório de neurocirurgia. Aqui é o nosso roteiro. A gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, falar especificamente da admissão do paciente na UTI, as possíveis complicações do pós-operatório de neurocirurgia, sejam elas neurológicas ou não neurológicas, os cuidados gerais e os cuidados específicos em cada pós-operatório. Ressecção de tumor cerebral, correção de malformação arteriovenosa, uma derivação ventrículo-peritoneal, uma DVE e correção de aneurisma cerebral. Os pacientes de pós-operatório, especificamente os pacientes neurocirúrgicos, por um agravamento do quadro ou necessidade de monitorização de complicações, eles requerem um atendimento na unidade de terapia intensiva. E cerca de 15% desses pacientes, eles têm um tempo de permanência na UTI superior a 24 horas. Então, é fundamental um plano de cuidados, tão logo o paciente seja admitido na UTI, para garantir que tenha uma assistência adequada, visando prevenir as possíveis complicações e minimizando os riscos de uma lesão encefálica secundária. Isso inclui também a capacitação da equipe multiprofissional no atendimento complexo do paciente neurocrítico. As principais complicações das neurocirurgias são sangramento, reoperação e falha no desmame da ventilação mecânica, sendo que os procedimentos cranianos são mais propensos a produzir complicações comparados aos procedimentos espinhais, que possuem 11%. A taxa de mortalidade geral, também de uma neurocirurgia eletiva, é muito menor do que uma neurocirurgia de emergência. E o reconhecimento precoce associado ao manejo dessas possíveis complicações são cruciais para o desfecho. Aqui é a nossa avaliação inicial do paciente na UTI. Eu preciso saber quais eram as condições do meu paciente no pré-operatório, se ele possuía já alguma comorbidade, se ele já utilizava alguma medicação de uso contínuo, a doença neurológica dele responsável pelo procedimento, ela foi tratada? Teve resposta parcial, completa? O procedimento realizado foi dentro do esperado? Teve complicações? Intercorrências durante o ato anestésico? Foi uma intubação difícil? Teve sangramento no intraoperatório? Qual foi a posição que o meu paciente permaneceu durante todo o intraoperatório? Qual foi a técnica anestésica utilizada? E, a partir disso, também delimitar as principais complicações, sejam no pré ou no pós-operatório. Um paciente já com AVC, séptico, com hemotransfusões, um paciente imunossuprimido, com uma diabetes mellitus, todos esses são fatores de risco para complicações. Já o pós-operatório, eu preciso avaliar se teve falha de extubação no intraoperatório, o tempo cirúrgico foi prolongado, superior a 4 horas, o decúbito foi decúbito lateral durante o ato cirúrgico, teve um sangramento superior a 350 ml, o status desse meu paciente no pré-operatório, como era? E para isso a gente tem a escala de Karnofsky, que é uma escala frequentemente utilizada como uma ferramenta de prognóstico. Ela varia de 0 a 100, o 0 não está aqui porque já é a morte, 10 é um paciente moribundo, enquanto 100 é um paciente normal. Então, quanto menor a classificação na escala, pior vai ser a expectativa de recuperação de enfermidades ou retorno às atividades normais. Bom, as principais complicações pós-operatórias são crise convulsiva, que pode ocorrer entre 15% a 20% dos pacientes submetidos em uma neurocirurgia, a infecção de ferida operatória, que está presente em cerca de 4% dos pacientes, e para isso a gente vai observar a presença de febre, saída de secreção, deiscência de ferida, hiperemia, edema, alterações laboratoriais, seja um hemograma, no PCR, procalcitonina, que vão estar geralmente alterados nessas situações. O pneumoencéfalo, que é frequente, podendo estar presente até o 14º dia de pós-operatório, e geralmente possui resolução espontânea, só que a gente também precisa atentar a sinais clínicos de pneumoencéfalo hipertensivo, que geralmente ocorre entre o 2º ao 4º dia do pós-operatório. Esse ar acumulado vai ter um efeito de massa e vai causar repercussões clínicas, né, que geralmente são cefaleia, náusea, vômito, rebaixamento do nível de consciência, uma confusão mental ou até uma letargia. E
paciente pode evoluir até um coma profundo, né, com sinais neurológicos focais. Temos também o edema cerebral, que ocorre normalmente entre 4 a 6 horas após a cirurgia, com pico ali no segundo a terceiro dia, e possíveis hemorragias, que normalmente são nas primeiras 6 horas do pós-operatório. Já as complicações não neurológicas são principalmente pulmonares e cardiológicas. Dentre as pulmonares, a gente tem insuficiência respiratória, pneumonias, atelectasias e tromboembolismo pulmonar. E os fatores de risco principais são pacientes idosos, multicomórbidos, com um grau de dependência, que possuem comorbidades como a apneia do sono, um DPOC, que já possuem uma alteração ali aguda do nível de consciência no meu pós-operatório. E, para diminuir essas complicações, a gente precisa de uma analgesia adequada, uma retirada precoce de sonda nasogástrica, manobra de reexpansão pulmonar, mobilização e as profilaxias de TEF, que a gente vai ver a seguir. Já as complicações cardiológicas incluem arritmias, infarto do miocárdico e descompensações da insuficiência cardíaca. Lembrar que pacientes com antecedentes de valvopatias devem receber profilaxia de endocardite. Agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados gerais e lembrar sempre de envolver toda a equipe multi nesses cuidados. O principal deles é o neurocheck, né? Lembrar que não é só a avaliação pupilar que está inclusa, além dela a gente tem que avaliar o Glasgow, o déficit motor e também o padrão respiratório do paciente. E essa monitorização ela tem que ocorrer a cada 30 minutos durante as 6 primeiras horas após a extubação. E depois a gente pode espaçar esse intervalo para cada 1 hora, até 24, 48 horas do procedimento. A cabeceira, que deve permanecer elevada entre 30 a 45 graus e centrada, favorecendo o retorno venoso e diminuindo o risco de broncoaspiração. Também tem indicação em algumas cirurgias de cefazolina no intraoperatório, cefuroxima, que geralmente é mais reservada para cirurgias de hipófise, por via transesfenoidal. Lembrar também que é importante a profilaxia de úlcera de estresse, que a injúria neurológica ela é sabidamente um fator de risco para o sangramento gastrointestinal. Então, recomenda a terapia farmacológica para pacientes que não são capazes de atender comando simples, com Glasgow menor ou igual a 10, em ventilação mecânica, que possuem uma hipotensão arterial, coagulopatias, que também são fatores de risco. Na sequência, a gente tem a nutrição interal, que deve ser o mais precoce possível, né? Geralmente em menos de 72 horas. Porém, aqui a gente precisa avaliar o comprometimento dos pares cranianos relacionados à deglutição e também o risco de broncoaspiração. Mas a terapia nutricional ela é imperativa para a recuperação desses pacientes com lesão cerebral aguda, né? Então, ela reduz as complicações, ela acelera a recuperação neurológica, preserva as condições nutricionais, fazendo a manutenção da massa corporal. Um outro fator também é o controle de náusea e vômitos, que geralmente está presente em pelo menos 50% dos pacientes após a craniotomia, principalmente em cirurgias infratentoriais e do sexo feminino. A profilaxia com trombose de trombose venosa profunda, que normalmente é feita com as heparinas, seja de baixo peso ou não fracionada. Temos os dispositivos de compressão pneumática intermitente e as meias elásticas de compressão. Normalmente, a profilaxia farmacológica ela deve se iniciar em 24 horas da craniotomia, de acordo com a Sociedade Americana de Neurocirurgia. E aqui a gente tem algumas coisas mais específicas. Na hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma, deve-se utilizar a heparina não fracionada nas primeiras 24 horas após a abordagem do aneurisma. E na hemorragia intracraniana, essa profilaxia farmacológica ela deve acontecer após 48 horas, se o sangramento estiver estável, associada à profilaxia mecânica com bota pneumática e meias elásticas, desde a admissão hospitalar. Nos pacientes com uma TVP já instalada, é indicada a anticoagulação plena,
Porém, nos pacientes que têm a ressecção de tumor cerebral e agente anticoagula pleno, eles têm um sangramento em cerca de 30% dos casos. Então, precisa pesar risco-benefício e na contraindicação da anticoagulação, o implante de filtro de veia cava é uma opção terapêutica. Os pacientes neurológicos, eles podem ter sequelas motoras, como paresia, plegia, e em um membro ou todo o corpo, né, e prejudicam a mobilidade, causando então restrição ao leito na maioria deles. Vão alterar também sensibilidade, dolorosa, tátil, e podem prejudicar a avaliação também desse paciente das regiões que estão sob pressão. Então, a gente precisa da mudança de decúbito a cada 2 horas, evitando essas úlceras. A glicemia também deve ser aferida a cada 4 horas. Aqui a gente não tem um consenso do nível ideal de glicemia, mas a maior parte dos artigos eles recomendam que fique entre 140 e 180 mg por decilitro. A temperatura, que o nosso objetivo deve ser a normotermia, evitar hipo ou hipertermia, seja com colchão térmico, manta térmica, soro aquecido ou gelado intravenoso ou por irrigação vesical. Um outro fator também extremamente importante é o controle da dor, né? A gente precisa de um monitoramento sistemático, uma comunicação adequada entre toda a equipe multiprofissional, garantindo que a avaliação da dor seja feita tanto nos pacientes com interação, quanto naqueles que não conseguem ter uma interação suficiente com o examinador para expressar essa dor, para falar, na verdade. A dor no pós-operatório ela vai acontecer em cerca de 59% até 88% dos pacientes e vai causar diversas alterações neurofisiopatológicas, seja taquicardia, uma hipertensão, sudorese, palidez. Vai ter uma expressão facial de intenso desconforto, agitação psicomotora, ansiedade, depressão, alterações do sono, até do apetite. E cerca de 48% desses pacientes vão evoluir com disfunções pulmonares. Então, a gente tem que a somatória da dor, mais uma função diafragmática normal, associada a um aumento do tônus da musculatura intercostal e abdominal durante a expiração, vão produzir alterações pulmonares que podem persistir por até 7 a 14 dias do pós-operatório. Então, a dor ela vai aumentar as complicações pulmonares, pela imobilidade, pelo fechamento de via aérea, ausência de respiração profunda e privação do sono. Para isso, então, a dor, para a gente tratar, a gente precisa avaliá-la, né, para ter uma noção da intensidade. Paciente acordado que consegue se comunicar, a gente tem a escala numérica, de 0 a 10, como a gente já está habituado. Já pacientes que não interagem, estão sedados, em ventilação mecânica, a gente precisa avaliar alguns outros detalhes. A gente tem a escala de BPS, que é a escala comportamental de dor, que vai avaliar 3 principais componentes: expressão facial, membros superiores e avaliar como está esse paciente durante a ventilação mecânica. Através desses itens, a gente vai pontuar uma escala, a pontuação total, né? Superior a 3 já indica dor e superior a 5 é uma dor muito intensa que a gente precisa intervir rapidamente. Já a escala de CPOT também vai avaliar esses componentes, né? Mas aqui ele consegue avaliar pacientes que não estão entubados também e vai fazer a mesma pontuação. Vou avaliar a expressão facial, movimentos corporais, tensão muscular, a adaptação à ventilação ou a vocalização. Essa escala, somando acima de 3, também já é indicador e eu preciso intervir. Em pacientes neurocríticos, em pacientes pós-operatório do sistema nervoso central, a dor após uma craniotomia ela é considerada de moderada a intensa. E habitualmente a gente acaba utilizando os opioides para o tratamento, né? Só que eles não são isentos de complicações, né? De efeitos adversos. Eles produzem analgesia, mas eles também podem alterar funções respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinal e neuroendócrinas. Então, todos esses efeitos colaterais eles podem afetar o curso normal do pós-operatório, afetando a função neurológica e aumentando muitas vezes a pressão intracraniana. Então, seu uso durante pós-operatórios de neurocirurgias é um pouco limitado. Por isso, a gente tem que pensar na analgesia multimodal, né? Então, alguns desses agentes vão incluir
anti-inflamatórios, paracetamol, dipirona, gabapentinoides, né? E também técnicas de anestesia local, pensando então numa analgesia multimodal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados específicos em cada pós-operatório. Pós-operatório de ressecção de tumores. Né? Aqui a gente deve levar em consideração o tipo de tumor, a localização, a via de abordagem e o edema cerebral prévio. Né? O uso de corticoide ele tem sido utilizado rotineiramente nesses pacientes com o objetivo de reduzir o edema cerebral, tendo um impacto na mortalidade. Então, normalmente é utilizado dexametasona de 4 a 10 mg a cada 6 horas. Porém, ele também não é isento de efeitos adversos. Podem ocorrer hiperglicemia, hipocalemia e até mesmo transtornos psiquiátricos são descritos. Um outro fator é o risco de convulsão, principalmente na primeira semana pós-operatória, que ela pode evoluir de 40% a 50%, e por isso é recomendado o uso de fenitoína, geralmente faz a dose de ataque, e 100 mg a cada 8 horas, apenas na primeira semana, principalmente em cirurgias de craniotomias, né, supratentoriais, e lembrar que em cirurgias de fossa posterior o risco de convulsão é muito raro, por isso essa profilaxia é contraindicada. Os tumores da hipófise normalmente possuem via de acesso transesfenoidal, por isso a gente tem que pensar nas possíveis complicações diretas, né, que é uma lesão do nervo óptico, uma fístula licórica, sangramento e até as meningites. Precisa ser feito um controle rigoroso da diurese, já que a gente pode ter alguma alteração na secreção do hormônio ADH, e também atentar a distúrbios hidroeletrolíticos, que normalmente ocorrem nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Lembrar que nesses pacientes que tiveram o acesso via transesfenoidal, a ventilação não invasiva está contraindicada. Um distúrbio hidroeletrolítico muito comum no pós-operatório é a hiponatremia, que é o que ocorre na maioria dos casos, né, que vai ter uma disfunção transitória relacionada à disfunção do eixo hipotálamo-hipófise. E a gente precisa atentar aos sintomas, que são náusea e vômitos, apatia e alteração do nível de consciência. Lembrar sempre da velocidade de correção e de não ultrapassar as 12 MECs a cada 24 horas, para evitar a síndrome de desmielinização mielinólise contínua. Aqui só uma tabelinha para lembrar das principais características relacionadas às alterações de sódio no pós-operatório de neurocirurgia, seja de síndrome perdedora de sal, síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético ou no diabetes insípidos. A síndrome perdedora de sal, que é a mais comum, né, a gente vai ter um sódio sérico diminuído com volume urinário aumentado. E o principal tratamento é a reposição volêmica com cristalóide e solução hipertônica, NaCl a 3%. Na CIAD, a gente vai ter também o sódio sérico diminuído, mas o volume urinário ele pode estar normal ou diminuído. E o principal tratamento é a restrição hídrica com a correção de sódio com solução hipertônica. Já no diabetes insípidos, ele é o contrário, né? O sódio sérico ele vai estar aumentado, o volume urinário também vai estar aumentado. Aqui a gente precisa de uma reposição volêmica com soro glicosado ou soro fisiológico a 0,45, associado ao DZAVP. No pós-operatório de correção de malformações arteriovenosas, a gente precisa atentar principalmente ao controle pressórico. Nesse caso aqui é obrigatório a monitorização invasiva da pressão arterial. E lembrar que em caso de necessidade de correção, é optado por drogas de ação rápida e vida média curta, nitroprusiato ou até um beta-bloqueador intravenoso. Manter o paciente evolêmico, monitorar o débito urinário, mantendo uma diurese superior a meio ml por quilo por hora. Nesse caso, corticoides e anticonvulsivantes, eles são individualizados, não tem um consenso para ser utilizado em todos os pacientes. No pós-operatório de uma derivação ventrículo-peritoneal,
A gente precisa pensar nas complicações, principalmente relacionadas ao implante, avaliar a formação de hematoma no sítio cirúrgico e no trajeto do catéter, avaliar também alterações no nível de consciência, já que pode haver necessidade de reavaliação dessa válvula, e aqui normalmente usa-se antibiótico profilaxia, né, com cefazolina, no intraoperatório. Aqui outro detalhe é atentar que em caso de necessidade de invadir esse paciente com catéter venoso central, a gente precisa olhar o local, se não é o local que está a DVP, né, para não ter a perfuração. Nos casos de derivação ventricular externa, né, que é a que permite a monitorização contínua e vai auxiliar muitas vezes na redução da pressão intracraniana, permitindo a drenagem do líquor e do sangue, bem como a administração de medicamentos, coleta de líquor, algumas recomendações elas são necessárias, né, já que temos algumas complicações. Dentre elas a gente pode ter infecção, hiperemia, drenagem, né, ou até uma obstrução do sistema. Precisa atentar também à PIC. Então, nesse caso, toda a equipe multiprofissional ela deve estar orientada em relação à assistência desse paciente, principalmente a equipe de enfermagem, para garantir um posicionamento adequado, manejo de esterilidade durante todo o procedimento. A gente tem uma tabela que ele demonstra os principais cuidados de enfermagem do paciente adulto submetido à DVE, né? Aqui só atentar ao posicionamento do paciente, entre um ângulo de cabeceira entre 15 e 30 graus, possui um grau de evidência moderado, manter a cabeça em posição neutra, alinhado à cervical, também o grau de evidência é moderado. Lembrar sempre da troca periódica de curativos, manter curativo com gaze. Aqui, cuidados com a bolsa de drenagem e o catéter, né? Atentar para os sinais de obstrução. Caso de tracionamento do catéter, a gente não pode reposicionar ou nem mesmo aspirar ou administrar soluções. Quando estiver obstruído, a gente precisa comunicar a equipe de neurocirurgia. Aqui fala um pouquinho dos cuidados com o líquor, né, sobre vigilância do nível de consciência, o fluxo de drenagem e também atentar sempre às características do líquor drenado, né, seja coloração, aspecto, por exemplo, se tiver sangue, né, pode ser indicativo de uma hemorragia cerebral, se tiver turvo, pensar em um processo infeccioso. E por isso toda a equipe deve estar envolvida, né, o enfermeiro comunicando o médico. Um outro fator também é o clampeamento do sistema, seja para mensurar a PIC, seja após administração de alguma medicação, mobilização do paciente com a DVE. Na sequência, a gente vai ver um pouquinho do pós-operatório de correção de aneurismas cerebrais, onde os principais temores são isquemia cerebral tardia, vasoespasmo, hidrocefalia e sangramento. Por isso que aqui também deve ser um objetivo pressórico específico, com uma meta de PM menor, manter uma PM de 100, manter o paciente sempre euvolêmico, né, evitando as soluções hipotônicas nesses pacientes, além dos demais cuidados, controle glicêmico, controle de temperatura, e nesses pacientes a gente não tem uma indicação formal de reposição de sulfato de magnésio, o ideal é manter um nível adequado de magnésio, corticoides, estatinas e anticonvulsivantes. Aqui não tem uma indicação formal de utilização também, é individualizado. Só para resumir tudo, o pós-operatório de neurocirurgia ele é uma situação de rotina de UTI e exige o atendimento de uma equipe especializada. A monitorização rigorosa em relação ao sistema respiratório, cardiovascular, sistema nervoso e metabolismo da glicose e sódio é imprescindível. E as complicações neurológicas e não neurológicas são frequentes e devem ser diagnosticadas precocemente, para minimizar as sequelas e permitir a recuperação adequada dos pacientes.